Oferecimento Gorilla, DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Muito boa tarde, estamos começando hoje mais um programa Tintim por Tintim ao vivo aqui na Just TV. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Milton Leite, um narrador da Sport TV, está escrevendo alguns livros. Milton, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha carreira, dos livros, do futebol, enfim, prazer estar aqui. Eu, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta muito particular, até combinei com os amigos que eu ia perguntar. Qual foi o pior jogo que você narrou na sua vida? Foi Palmeiras e Vasco esse ano, não? Porque eu dormi o jogo inteiro, né? É duro você escolher um jogo, né? Porque eu já vou fazer aí 20 anos de narração esportiva, então tem muito jogo ruim, tem muito jogo bom, tem muito evento legal, tem muito evento chato, enfim. Mas certamente se eu fosse fazer um ranking, esse Palmeiras e Vasco estava muito bem cotado. Era um dos primeiros, né? Era um dos primeiros, certamente. Rasgou todos os bordões aquele dia, né? Abusei do direito de usar os bordões. Que beleza, meu Deus, essa daí era o... Todos eles. Tá bom. Você está lançando, então, é o segundo livro agora, né? O segundo livro é os 11 maiores centroavantes do futebol brasileiro. Na verdade eu lancei 2 livros esse ano, né? Foi um trabalho meio maluco ali, que a gente começou ano passado com a editora Contexto. Esse do centroavantes ele foi lançado no final de maio, né? Um pouquinho antes da Copa do Mundo, então está mais recente no mercado. E o outro que é as melhores seleções brasileiras de todos os tempos, esse eu já lancei em fevereiro. Esse já está na segunda edição, enfim, está fazendo uma carreira bem legal. E o centroavantes começou a vender mais tarde, né? Então são os 2 livros que eu publiquei pela editora Contexto ainda esse ano. Legal, vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Os 11 maiores centroavantes do futebol. Como é que foi para essa pesquisa, para você chegar... Porque aqui a gente só fala de futebol brasileiro, não é isso? Exatamente. Essa é uma coleção que a Contexto começou ano passado com o livro Os 11 Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro, né? E foi escrito pelo Maurício Noriega. E aí, esse ano, aproveitando até essa movimentação de Copa do Mundo, então eles resolveram fazer o mesmo trabalho em cima das posições do campo, né? Então eu escrevi esse sobre os centroavantes, tem o livro dos volantes, tem os camisas 10, tem os laterais, tem os goleiros, enfim. Então, Camisa 10 é do Marcelo, né? Marcelo Barreto escreveu, né? os camisas 10, o Sidney Garamboni escreveu o livro dos volantes, o Luiz Augusto Simon, que a gente conhece como Menon, né, jornalista esportivo, também escreveu dos goleiros. O então Paulo Guilherme Gui, ele lançou o livro dos laterais, enfim. Então, as posições vai do goleiro ao ponto esquerda, foi respeitado não aí. Não saíram todas as posições ainda faltam os zagueiros, faltam os pontas, se não me engano. Mas esse ano saíram 5 livros da coleção. O centroavante foi fácil escolher 11? Fácil nunca é, né? No campeonato, se você pegar o futebol brasileiro, que é um futebol tão ganhador e com tanta gente importante, então você dizer que é fácil nunca é. Ainda mais se você pegar o centroavante, que é o cara que faz o gol, que é o grande momento do futebol e tal. Então eu fiz uma pesquisa, primeiro eu fiz uma seleção, né? Fiz uma seleçãozinha daqueles que eu achava que deveriam estar no livro. E aí tinha uns 20, 25 nomes. Aí você vai peneirando, vai usando alguns critérios para ir peneirando, e quando chegou ali no final eu tinha uns 15 nomes, 16 nomes. E aí eu precisava chegar nos 11, né? Porque o título da coleção é 11. Então, aí eu procurei ajuda de amigos. Então eu escrevi para Fernando Calazans, para Juca Kfouri, para Tostão, para Alberto Helena Júnior, Paulo Vinícius Coelho, enfim, para Luiz Mendes, lá no Rio de Janeiro, Teixeira Reiser, e pedi para eles me mandarem seleções, né, de 11 jogadores, de 11 centroavantes. E aí, de acordo com os mais votados ali no final, eu acabei chegando nos 11 que estão aí no livro. Legal. Eu te fiz uma pergunta nos bastidores, eu que sempre externei que sou palmeirense, fanático. Por que o Evair não está? Eu sei que você já respondeu essa pergunta para mim, mas eu gostaria que você respondesse aos internautas. Eu fui na Bienal semana passada, encontrei com você, estava fazendo a sua apresentação dos livros, e lá você explicou, né? Mas tirando o meu fanatismo de lado, eu gostaria de saber por que o Evair não está, porque para mim foi um centroavante completo, né? Sem dúvida. O Evair estava naquela lista final, né? O Evair estava ali naquele finalzinho, entre os 15 e 16 finais, para tentar uma vaga entre os 11, né? Assim como o Evair ficou fora o Toninho Guerreiro, do Santos lá dos anos 70, Santos e São Paulo, né? Ele foi um dos raros jogadores pentacampeões paulista, né? Porque ele ganhou títulos no Santos, aí ele ganhou títulos no São Paulo também.
E aí você precisa usar alguns critérios, né? Então, qual foi o critério para o Evair ficar de fora? A carreira do Evair em seleção brasileira é muito discreta. O Evair não foi para a Copa do Mundo jogando pela seleção brasileira, não fez, né, uma projeção internacional das maiores. O mesmo caso do Toninho Guerreiro, né? O Toninho Guerreiro também não teve uma vida longa na seleção, não teve grandes participações na seleção. Então, o Evair talvez estivesse se a gente não fosse adotar critérios de eliminação ali no final. E o critério que eu usei no final foi exatamente Copa do Mundo, foi seleção. E aí com os votos de outras pessoas que também deixaram... Mas, por exemplo, o Tostão, que foi uma das pessoas que eu consultei, que está aí no texto de abertura sendo citado, o Tostão colocaria o Evair entre os 11, por exemplo, né? Mas na minha seleção ele acabou ficando de fora, mas está citado no texto de abertura, eu cito o Evair. Como um dos grandes Como centroavantes. um dos grandes centroavantes, certamente. Agora, uma curiosidade, quem seria o seu maior centroavante dessa... Seria o Ronaldo, o Romário? Eu acho muito Vavá? complicado fazer esse tipo de comparação, né? Porque você comparar épocas muito diferentes, que eu começo o livro, o primeiro personagem do livro é o Leônidas da Silva, que foi da Copa do Mundo de 38, né? Então você vê quanto tempo passou até a gente chegar aqui no último da lista, que é o Ronaldo, que é o único dos que estão aí que ainda está em atividade. Então eu acho muito complicado se comparar épocas tão diferentes, o futebol em 38 era muito diferente do que se joga hoje e tal. Mas como todo mundo em geral quer saber, quer cobrar um pouco essa coisa de quem seria o melhor entre os melhores, né? Eu acho que o Ronaldo seria um forte candidato, né? Pela história que ele fez, o Romário, eu acho. Entre os dois eu até ficaria com o Ronaldo, entre o Ronaldo e o Romário eu ficaria com o Ronaldo. Mas é difícil, por exemplo, comparar o Ronaldo com o Leônidas, né? Até porque a gente tem muito pouca imagem do Leônidas, a gente conhece mais de ler, de perguntar para as pessoas que viram e tal. Dizem que o Leônidas chegou muito perto do Pelé, né? Então é complicado comparar o Leônidas, que eu não vi jogar, com o Ronaldo, que eu vi tanto, né? E muitos anos também de diferença, Então, mudou muito o muito futebol, distante, né? Na história. E se você fosse escrever um livro assim dos 11 maiores centroavantes do futebol mundial, quem seria assim o principal centroavante não brasileiro que você viu jogar? Seria o Van Basten? Também é complicado. Dos que eu vi jogar, certamente o Van Basten está entre os melhores, certamente. Gorila. Teria que fazer uma pesquisa aí para não deixar ninguém de fora, mas certamente o Van Basten... Ele entraria nesse livro, né? Entraria fácil. Até porque ele foi um jogador que parou muito novo, né? Teve muita contusão e tal, e acabou parando muito cedo. Mas certamente dos que eu vi jogar, e eu coloco aí o futebol para mim a partir dos anos 70, da Copa de 70 para mim é o marco, né? Embora... Porque eu tinha 11 anos em 1970, é o momento em que eu me apaixono pelo futebol, que eu começo a acompanhar, que eu começo a ler mais e acompanhar futebol mais de perto e tal. Embora antes, é claro, eu já assistisse futebol. Então, desse período de lá para cá, tem o Gerd Müller da Alemanha, né, que foi da Copa de 74, artilheiro da Copa de 74, um baita centroavante, né? O Van Basten veio um pouco depois, já no começo ali dos anos 90. Enfim, tem muita gente boa aí. E hoje tem algum centroavante que entraria como 12º centroavante, ou o Brasil está carente de centroavantes? Se a gente deixar o Ronaldo de fora, que já é um jogador aí terminando carreira, né? Pelo que ele colocou no Twitter essa semana... não vejo, nesse momento, ninguém que chegue perto dos que estão aí no livro, né? É claro que tem muita gente surgindo, tem muito jogador jovem aí que daqui a pouco pode explodir e tal. Até porque, para você chegar ao ponto de incluir alguém no livro desse, tem que esperar terminar a carreira. Tem que ter uma história, né? E tem que ter a história toda da carreira dele, o que ele ganhou, o que ele deixou de ganhar, as participações em seleção, em Copa do Mundo e tal. Mas é que a gente está vivendo uma entre-safra no futebol brasileiro de centroavante, né? Porque a gente ficou mal acostumado, né? A gente vem de uma sequência aí de Careca, Romário, Ronaldo, jogadores que marcaram época na seleção brasileira, que a gente sente falta, né? Tanto que eu cheguei a escrever, pouco antes da Copa, que eu achava que o Luiz Fabiano, por exemplo, talvez fosse um dos centroavantes mais fracos que o Brasil já levou para uma Copa, ou com uma história mais fraca. Ele não é um centroavante ruim, mas se você comparar ele com todos os outros que o Brasil já levou à Copa do Mundo, talvez ele tenha sido mais fraco, mais limitado tecnicamente, né? Mesmo comparando as seleções que não ganharam a Copa do Mundo. E falando de seleções aqui, que seriam as melhores seleções de todos os tempos, brasileiras de todos os tempos, você cita 6 seleções, é isso? São 6 seleções. As 5 pentacampeãs e a de 1982. E a de 82, exatamente. Eu teria incluído mais uma no livro, né? Meu livro começaria com a seleção de 50, porque eu acho que é uma seleção que merecia. Porque foram 2 critérios para fazer esse livro. O critério técnico, né? O critério que para mim técnico é jogar bem, é jogar o futebol, não só arte, mas o futebol bonito, o futebol bem jogado, né? E o outro critério é o critério mais pragmático de quem ganha título, de quem ganha a Copa do Mundo, né? Então você vai ter no livro seleções que foram as 2 coisas e seleções que foram ou uma coisa ou outra, né? Ou jogou bem, ou jogou bonito, ou conquistou o título sem jogar bonito. E aí, por essa razão, é que estão aí as seleções, por exemplo, de 70, de 58, a de 82, que jogaram bem.
A de 58 e de 70 ganharam, a de 82 não ganhou. E tem seleções que não me encantaram do ponto de vista técnico, 2002, 94, mas que foram seleções que ganharam a Copa do Mundo. Você não pode deixar uma seleção ganhando fora da Copa do Mundo fora de um livro desse. Né? Sim. Você narrou quantas Copas? Eu já fui a 3 Copas do Mundo. Eu fui de Essa 98 foi a na terceira? França, essa foi a terceira. Fui em 98 na França, em 2006 na Alemanha e agora em 2010 na África. Dessas Ou seja, três, não narrei Brasil não campeão narrou ainda. Brasil campeão ainda. Mas Fiz a final de 98, mas o Brasil perdeu. perdeu. Dessas três que você viu, acompanhou o clima da Copa do Mundo, qual que você achou que foi a mais fraca? Foi essa do Dunga? Porque a do Dunga foi a mais criticada dessas três últimas. A do Romário, a do 98 teve o problema do Ronaldo, convulsão e tal, se teve, se não teve, mas era uma seleção forte, né? Das 3 seleções que eu vi em loco na Copa do Mundo, certamente essa de 2002 foi a mais fraca tecnicamente, foi a que jogou menos bola. A de 98 chegou à final da Copa, você não pode desprezar uma seleção que é finalista da Copa do Mundo, e tinha Ronaldo ainda em grande fase, você tinha um Rivaldo jogando uma grande Copa, o Bebeto foi muito bem em 98, enfim, era uma seleção boa. A de 98, embora não tenha sido brilhante tecnicamente. Já de 2006 tinha tudo para ser uma boa seleção, tecnicamente tinha muito bons jogadores, mas esses jogadores falharam na hora H, né? O Kaká não jogou bem a Copa, o Ronaldinho Gaúcho não jogou bem a Copa, o Ronaldo e o Adriano estavam absolutamente fora de condição física para jogar a Copa do Mundo. Então, mas mesmo assim eram bons jogadores. Havia uma expectativa grande, aquela seleção chegou como favorita na Copa. Essa do Dunga, de 2010, na minha opinião, ela nem chegou como favorita na Copa e nem tinha grandes jogadores. Foi até longe, né? Se a gente for analisar friamente o futebol, né? Na verdade, ela chegou onde ela podia chegar, né? Porque se você pegar uma seleção brasileira, pela fragilidade que é a primeira fase, vai ter que passar sempre da primeira fase. E o primeiro adversário, em geral, nas oitavas, na fase de mata-mata, também é um adversário fraco. Então, chegar às quartas de final, na minha opinião, o Brasil não faz mais do que obrigação. É obrigação, né? E pegou a Holanda, que era uma seleção que estava bem entrosada. Pegou a primeira seleção, mais ou menos, que ele pegou, ele caiu. Caiu, né? E a escolha aí do Mano Menezes como novo técnico da seleção, qual que é a sua opinião aí? Olha, eu gostei muito. Eu acho o Mano uma pessoa muito capacitada, acho ele muito bem preparado. Eu acho que ele e o Muricy Ramalho são os 2 grandes técnicos que a gente tem hoje no Brasil. E tenho a impressão que ele começou bem, né? As 2 primeiras convocações do Mano são muito boas do ponto de vista de renovação, porque uma crítica que eu fiz a essa seleção do Dunga até antes da Copa é que era uma seleção envelhecida, né? O Brasil nunca levou uma seleção tão velha para a Copa do Mundo como levou na África do Sul. E o primeiro momento do Mano já é muito bom, porque ele baixa sensivelmente a média de idade, ele convoca jovens já pensando na Olimpíada, jovens promissores, jovens que vão se acostumar a jogar na seleção. Então eu estou muito otimista com o trabalho que o Mano vai fazer na seleção. Você acha que faltou o Dunga levar o Neymar e Ganso? Você era partidário da dupla Neymar e Ganso na Copa? Mais do que isso, eu era partidário de o Brasil levar uma seleção mais renovada, mais jovem para a Copa. Então eu acho que o Hernanes podia fazer isso, o Elias podia ter feito isso, o Thiago Silva, por exemplo, seria titular se eu tivesse poder na seleção brasileira. Eu acho que a gente tinha outros jogadores mais jovens para levar. Mas dentro desse quadro, dos 2 que você citou, eu teria levado o Ganso. Paulo Henrique Ganso, certamente, para mim, é craque, pronto para jogar na seleção brasileira e está formado. O Neymar eu não teria levado à Copa do Mundo. Eu ainda acho o jogador imaturo, ainda acho que ele tem muito para melhorar, do ponto de vista emocional, inclusive, de saber o que é jogar uma Copa do Mundo. Então, o Neymar eu não acredito que ele acrescentaria muita coisa à seleção brasileira na Copa. Mas o Ganso, principalmente naqueles momentos controlando, em que o Dunga olhava por banco e não via ninguém, se ele tivesse um Ganso, ele poderia ter mudado um pouco a história do jogo. Ali, que exatamente. A gente exatamente. depois veio jeito confirmar o que já estava na cara, né? O Kaká estava, como a gente diz na gíria do futebol, bichado, né? Sem dúvida. E aí ele veio confirmar isso, né? Bom, eu vou chamar agora um rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui com o Milton Leite. Quem quiser mandar perguntas aí pra gente, pode ficar à vontade aqui que o nosso site está liberado, tá bom? A gente já volta, obrigado.
Voltando agora com Tintim por Tintim, recebendo o Milton Leite aqui no programa. Milton, tem uma pergunta aqui do Edilson, carioca Edilson. Está perguntando, Milton, para você, no momento, qual clube brasileiro apresenta o maior futebol? Olha, acho que o primeiro semestre, sem dúvida, foi do Santos, né? Pelo Campeonato Paulista, pelas goleadas, né? Impressionantes, pela Copa do Brasil que ele ganhou agora há pouco. Então, o primeiro semestre, acho que foi todo do Santos. E acho que depois da Copa do Mundo, o Internacional, que não se acertou no primeiro semestre, também está jogando muita bola. Então, acho que talvez sejam os dois times aí para rivalizar nesse momento com o Fluminense, né? Que lidera o Campeonato Brasileiro e também cresceu muito depois da chegada do Muricy Ramalho. E o Corinthians, que com o Adilson Batista vai tentando se acertar, né? Talvez esses 4 times sejam os melhores. O Adilson está até mantendo uma linha de que o Mano já vinha trabalhando, né? Então ele está dando continuidade ao trabalho, né? Porque era um time que tinha feito um bom ano passado, enfim. Então acho que tem um elenco forte, tem um elenco bem razoável. Ontem você narrou Vitória... Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro e Vitória, né? Como é que foi o jogo ontem? Não foi um grande jogo, não. O Cruzeiro me surpreendeu negativamente. Não esperava mais do Cruzeiro. Era um jogo para o Cruzeiro ganhar e entrar no grupo dos 4. Foi a terceira partida seguida que o Cruzeiro teve essa chance, a terceira seguida que ele desperdiçou. O Cruzeiro tem um bom time, tem um bom elenco, mas não está jogando bem. E o Vitória parece ter se recuperado bem aí da eliminação da Sul-Americana. Enfim, não é um time para brigar lá em cima na tabela do campeonato, mas é um time que vai fazer uma campanha bastante razoável. O Marcelo Duque está perguntando aqui qual que é seu time, sem você ficar em cima do muro. Você também é Imprensa Futebol Clube? Na verdade eu costumo brincar, eu digo que eu sou paulista de Jundiaí, né? Porque eu morei lá em Jundiaí há muito tempo, eu comecei minha carreira lá e tal. Mas sabe que essa coisa poete, né? Mas sabe que essa coisa de não dizer para que time torce não é nem problema de ficar em cima do muro, achar que as pessoas vão desconfiar das minhas opiniões a partir do momento que eu divulgar. É absolutamente uma questão de segurança. Eu não falo o time para que eu torço, porque a maioria das pessoas que não vai a estádio não sabe o que é um estádio de futebol. E eu vou muito a estádio. Eu vou, em geral, 3, 4 vezes por semana a estádio transmitir jogo de futebol. Todas as torcidas aqui em São Paulo, né? E todas as torcidas, e não só em São Paulo, mas fora de São Paulo. E você, vira e mexe, é ameaçado pelas pessoas, né? E sem divulgar o time. Imagina se você falar para que time você torce. Então, é absolutamente questão de segurança. Não tem problema nenhum com a questão de duvidarem das minhas opiniões, porque, torce para aquele, então vai falar mal do outro, enfim. Nada disso, é questão de segurança. Eu não digo o time só por segurança. A gente vê, por exemplo, o Chico Lang é um cara que não pode ir no Parque Antártica. Em geral, se você pegar os jornalistas que dizem para que time torcem, raramente eles vão a estádio. São perseguidos, quando vão né? com um baita esquema de segurança, entendeu? O cara hoje assiste na televisão, em casa e tal, porque sabe que se for ao estádio é arriscado ir mesmo. O Ricardo está mandando uma mensagem aqui, dizendo que o Baresi caiu no São Paulo. A gente tinha até comentado um pouquinho antes, né? O que você acha aí do São Paulo sem técnico agora? Olha, com relação a essa questão do Baresi, eu acho que assim, o São Paulo brincou durante 2 semanas de dizer que o Baresi ia ser o técnico do time. Todo mundo sabia que ele não ia ser o técnico do time. E o São Paulo apostou que de repente desse certo, aí ia ficar. Eu acho o seguinte, ninguém pode ser, e vou puxar para a minha profissão aqui, ninguém pode ser editor-chefe do Jornal Nacional sem nunca ter trabalhado em lugar nenhum. Sem ter vindo numa televisão pequena, num jornal pequeno, e ter crescido, aos pouquinhos ir galgando os cargos, até chegar lá no topo. Não dá para o cara começar pelo topo, né? Então eu nunca acreditei nesse negócio de pegar um cara do júnior lá e botar para dirigir o time e achar que o cara vai resolver. Não resolve. Se o time vai ganhando, ok, porque aí é fácil, até eu dirijo. Quando sofre um revés como o São Paulo sofreu ontem, aí percebe que não dá para ser Sérgio Baresi. Então acho o São Paulo precisa parar um pouco essa arrogância que ele tem demonstrado de achar que tudo lá se resolve muito mais fácil, que tudo lá é melhor, que tudo lá... São Paulo tem indo muito mal nesses últimos 2 anos em termos de contratação, em termos dessa coisa de técnico, né? Era muito mais fácil ano passado ele ter mantido o Muricy e ter renovado o time do que ter mandado o Muricy embora, erro que o Palmeiras também cometeu depois. Enfim, então não me surpreende agora o fato deles estarem tirando o Baresi do cargo de técnico. Está no mercado da zona de rebaixamento. Pois é. E agora você vai para o mercado e vai trazer quem? Me fala. Qual é o técnico de grande nome, de ponta, que está disponível? Não existe. Nenhum. Eu acho que vão atrás do Vanderlei, né? Porque eu acho que também seria o único técnico que poderia... Que seria uma negação do que o próprio São Paulo sempre pregou, né? Porque o Vanderlei é tudo que o São Paulo não gosta em termos de o cara vir e dominar o clube inteiro. Eles querem o técnico só como técnico. Não é o caso do Vanderlei. Isso aí. O Matheus está mandando uma pergunta aqui. Milton, deve ser um gaúcho. Tu acha que o Brasil vai vingar no 4-3-3 ou se perder a primeira partida vai voltar ao esquema defensivo do Dunga? Olha, isso está muito ligado à questão de resultado. Eu não gosto muito desse de número de 4-3-3, 3-5-2. O futebol é uma coisa muito dinâmica. 11 contra 11, enfim, 11 contra 11. O próprio Mano, quando ele estava no Corinthians no ano passado, em 2009, 2008... 2009, quando ele ganha o Campeonato Paulista invicto, ele começa o campeonato jogando num 4-4-2 tradicional, com só 2 homens na frente e tal. E na semifinal, contra o São Paulo,
Ele resolve surpreender o São Paulo e é aí que ele coloca Dentinho e Jorge Henrique abertos e o Ronaldo pelo meio, quando ele começa a jogar com 3 atacantes, que é o esquema que ele usou agora na seleção. Dá certo, ele ganha o Campeonato Paulista, ele elimina o São Paulo, ele ganha a final contra o Santos, ele mantém o esquema, ganha a Copa do Brasil e só por isso que dá certo, só por isso que ele mantém. Mas esse é um esquema que o mundo inteiro está usando hoje, né? Essa coisa de você jogar com 2 abertos que voltam para marcar até o meio campo. A Espanha jogou assim a Copa, a Alemanha jogou assim a Copa, a maior parte dos times da Europa jogam assim, o Barcelona já joga assim há uns 3 ou 4 anos. Então não me surpreende, eu acho que tudo vai depender muito de resultado, de se ganhar, vai em frente, enfim. Mas com essa geração, com essa molecada que tem aí hoje, eu acho que dá para jogar fácil assim. O Vinícius está te perguntando aqui, Vinícius Dantas, Milton Leite, qual o maior jogador que você narrou? Certamente, acho que Ronaldo, próprio Romário, cheguei a fazer muito jogo do Romário. Se a gente fosse extrapolar até o Zidane, né, eu transmiti a final da Copa do Mundo em 98, com o Zidane arrebentando com o Brasil. Então acho que talvez esses 3 representem. É uma pergunta meio, né, para escolher um, né, em milhões, né, de... E como eu narro de 1990 eu comecei a narrar esportes em televisão, então teria que contar a partir daí, né? Então a partir daí que eu narrei jogos deles, eu botaria o Ronaldo, o Romário e o próprio Zidane. Você veio da Rádio Jovem Pan aqui de São Paulo e foi para a TV Jovem Pan, né? Narrando futebol de salão também com o Milton Neves, não é isso? Na TV Jovem Pan a gente fazia de tudo, né? No final, mais futebol de salão. Mais futebol de salão. De tudo, e aí depois você foi para ESPN Brasil. Foram 10 anos de ESPN Brasil e desde 2005 eu estou no Sport TV. Está no Sport TV e também chegou a apresentar já alguns outros programas lá na Sport TV, né? Sim, já apresentei Bem Amigos, o Arena durante muito tempo, enfim, até os programas lá do Rio, Redação. No Sport TV quase todos os programas eu já participei. E hoje você está só como narrador? Hoje como narrador, de vez em quando ainda apresento, quando precisa de alguém, eu apresento os programas e tal, mas não tenho nenhum programa que eu seja apresentador, né? De vez em quando vou lá enganar as pessoas quando não tem outro. Você fazia o show da manhã na Jovem Pan, só aqui uns 15 anos atrás. Eu apresentei o show da manhã de 1990 até 97, até o final de 97. E fala um pouquinho pra gente dessa diferença de você trabalhar no rádio e depois trabalhar na televisão. O que muda de um sistema de comunicação para o outro? Na verdade eu comecei até minha carreira em jornal, né? Fui ser jornalista porque eu queria escrever, eu queria trabalhar em jornal, isso lá em começo dos anos, final dos anos 70. Mas são linguagens bem diferentes, né? O jornal acabou me levando para a rádio, porque no mesmo grupo havia uma rádio, depois a rádio acabou me levando para a televisão via a Jovem Pan, né? São linguagens bem diferentes, né? O rádio você mexe muito mais com o imaginário das pessoas, né? Você mexe com as pessoas imaginam o que você está contando ali, eles não têm imagem. E a televisão, basicamente, você tem que saber que você é uma peça coadjuvante ali, porque a imagem é mais forte que qualquer coisa, né? Então, acho que quem vai sair do rádio para a televisão, ou vice-versa, tem que perceber essas duas grandes diferenças, né? No rádio, você tem que estimular a imaginação das pessoas, né? Na televisão, não. Na televisão, você é quase um complemento, porque não tem nada mais forte do que a imagem. Voltando nas perguntas aqui, Milton, você acredita no bicampeonato mundial interclubes do esporte internacional no final do ano? Olha, acredito. O Internacional tem um bom time, tem um time muito bom. Da outra vez ele ganhou do Barcelona, que era a grande sensação do planeta naquela época. Dessa vez ele vai ter o Inter de Milão, que está na mesma situação, né? O Inter ganhou tudo que podia ganhar o ano passado, então também é o time mais importante do planeta hoje. Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, é um jogo, né? Afinal, se o Internacional vai para lá para fazer 2 jogos, a bem da verdade, né? Que é a semifinal e que é a final. Então são 2 jogos. Em 2 jogos pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, o jogo do Inter com o Barcelona em 2006, o Barcelona era muito melhor que o Internacional. Se você fosse comparar jogador com jogador, o momento de Ronaldinho cada time... Gaúcho estava numa... Era muito melhor. E o Internacional foi lá e ganhou. O Ronaldinho Gaúcho era o grande jogador do planeta e quem fez o gol foi o Adriano Gabiru, né? Ou seja, então futebol, num jogo só, qualquer coisa pode acontecer. Então dessa vez é assim também. Se a gente for comparar time por time, talvez o Inter de Milão seja melhor que o Inter de Porto Alegre. Mas num jogo só o Inter pode ir lá e ganhar. Você chegou a narrar a final do Mundial ou não? Não, de clubes nunca fui. De clubes ainda não? Não. A Sport TV pretende passar os jogos? Com certeza vai passar. Não sei se vai mandar a equipe para lá e se vai mandar quem vai, mas enfim, que vai transmitir certamente vai. Você teve nos 2 jogos, você teve no México, transmitindo Chivas e Inter, e depois, na semana passada, teve em Porto Alegre. O que você achou dessa final aí, 2 jogos, gol fora de casa, gol em casa? Na verdade eu acho assim, o Internacional é muito melhor que o Chivas, né? Então para mim seria uma grande surpresa se ele não conquistasse o título. Tanto que ele lá no México jogou muito melhor que o Chivas, podia ter liquidado lá, podia ter feito um saldo muito melhor e tal.
Em Porto Alegre, o nervosismo atrapalhou um pouco o time no primeiro tempo, saiu atrás, conseguiu virar o jogo, conseguiu ganhar, enfim. Eu acho que, na verdade, o Internacional se credenciou a ser campeão da Libertadores ao eliminar o São Paulo na semifinal. Né? Porque aquele foi o grande embate. Né? O São Paulo poderia ser o time a trazer problemas para o Inter. Eu queria voltar a falar um pouquinho aqui dos seus livros, agradecer a todos os internautas aí que, infelizmente, não deu para ler todo mundo. Falando aqui dos 11 maiores centroavantes aqui, como foi a parte de você fazer essa pesquisa? Você teve alguma dificuldade? Teve algum jogador que, de repente, você tentou contato, não conseguiu? Negócio de assessoria de imprensa? Como é que... Na verdade, os mais difíceis, né, são os mais antigos, né? Não só porque alguns já faleceram, mas até porque tem muito pouco material de pesquisa, né? Pouco livro no Brasil com biografias dos jogadores. Aí você tem que ir para a internet, tem que ir para arquivo de jornal. Então, as pesquisas dos mais antigos é sempre muito mais complicado. Os mais recentes, você já tem uma mídia muito grande aí divulgando e tal. E é muito difícil você ter acesso a muitos jogadores, né? Principalmente os mais recentes. Por exemplo, o Ronaldo, ele chegou até a me responder algumas perguntas por e-mail, que a assessoria do Corinthians, na época, me conseguiu esse contato e tal. Mas se foram assim, coisas muito telegráficas. Eu cheguei a falar com... porque o livro, o formato dele é assim, um grande perfil do jogador que está sendo citado e tem uma entrevista no final a respeito desse mesmo jogador, né? Com um outro personagem. Então, na verdade, o trabalho foi mais de conseguir essas entrevistas, entrevistar as pessoas sobre os personagens, e aí o trabalho braçal mesmo, de pesquisar, de formar esses perfis e tal. Mas é uma área ainda muito complicada de você pesquisar no Brasil, porque você tem muito pouco material, né? A literatura anterior para você pesquisar ainda é muito pequena. Falando aqui de Leônidas, Ademir de Menezes, Vavá, Mazola, Coutinho, Tostão, Reinaldo, Roberto Dinamite, Careca, Romário e Ronaldo. Esses são os 11. São os 11. No caso aqui, eu particularmente só lembro de Reinaldo para frente. Para mim, o Reinaldo também, se não tivesse apanhado tanto, porque sofrido tanta contusão. Ele apanhou muito quando jogava bola. Não só apanhou muito, como ele foi muito jovem, ele se tornou profissional, ele com 16 anos já era profissional do Atlético. Ele não só apanhou muito dos zagueiros, como em muitos momentos foi obrigado a jogar, mesmo estando contundido, isso agravava o problema. Enfim, ele com 20 anos já tinha operado os 2 joelhos várias vezes. É uma carreira muito complicada. Né? Bem parecido com o Van Basten. Né? E para mim, o Reinaldo não é bem parecido com o Van Basten, bem parecido com o Coutinho, que é outro personagem do livro, que além de problemas de joelho, ele tinha um problema de peso, que ele não conseguia se manter num peso baixo, e também muito cedo a carreira dele declinou. Né? Eu tenho o Cássio Lira aqui de São Vicente. Queria também mandar um beijo para a Raquel, que sempre assiste o nosso programa aqui, mandou um e-mail. O Cássio Lira de São Vicente está perguntando: Milton, onde surgiu os seus bordões famosos? Como verdade, o que beleza, que fase. Eu já incluo aqui o meu Deus. Né? Na verdade, são coisas assim. Eu sou uma pessoa muito expansiva, muito brincalhona com os meus amigos e tal. Então, são coisas que eu falo no dia a dia. O que beleza, por exemplo, nem é meu, né? Eu sempre conto isso nas entrevistas. O que beleza, quem fala muito é o Vanderlei Nogueira, que é repórter da Rádio Jovem Pan, com quem eu trabalhei, não só na rádio, mas depois na televisão também. E que é um grande amigo, e ele fala muito isso, né? Eu acabei absorvendo e acabei usando no meu dia a dia, isso um dia foi para uma transmissão, as pessoas gostaram e acabou ficando. Então, na verdade, eu nunca pensei num bordão, preciso pensar num bordão aqui, preciso criar uma coisa legal para usar na televisão. Na verdade, são coisas que foram surgindo no meu vocabulário do dia a dia, que um dia eu botei numa transmissão e as pessoas gostaram, e fez sucesso, acabou ficando, e aí vai surgindo outra, então enfim. Vai de improviso, no caso. O cara dá uma furada sim. lá, você, meu Deus. Sim, né? Nada e que eu faça sai. é programado, porque eu acho que se eu tivesse pensado para fazer, se eu tivesse bolado, não sairia com naturalidade e não ficaria bom. Então, para ser bom, tem que ser natural, tem que sair sem forçar. Eu não vou para o jogo pensando, hoje eu tenho que falar 3 vezes que beleza, 4 vezes que faz. Tem jogo que eu não falo, porque não acontece nada que mereça falar, e tem jogo que falo muito, enfim. Qual foi o grande jogo que você narrou, assim, o espetáculo como o futebol, independente se era Copa do Mundo, Campeonato Paulista, Libertadores, assim, qual foi o jogo que te deu emoção? Tem muito jogo, né? Eu transmito tanto jogo o ano inteiro que é difícil você se relacionar. Esse ano, por exemplo, teve um jogaço que foi a vitória do Grêmio sobre o Santos por 4-3 no primeiro semestre. Teve a final da Copa do Mundo, teve jogos na Copa do Mundo espetaculares, né? Eu transmiti um Gana e Uruguai de quem não se esperava nada. Foi aquele jogo que o rapaz perde o pênalti no último minuto da prorrogação. Eu transmiti a final da Copa do Mundo da França, quando o Brasil é eliminado, mas com o estádio alucinado porque a França estava sendo campeã. Esse ano eu fiz outra final de Copa do Mundo com a vitória da Espanha. Ou seja, eu fiz 2 finais de Copa e foram 2 campeões inéditos, né? Então tem muita coisa legal, não só você em futebol. Você não pode narrar mais quando o Brasil tiver, tá? Por favor. E não é só futebol, né? Eu narrei 3 Olimpíadas já, então eu tenho muita recordação boa de Olimpíada, porque eu sou um cara que não gosta só de futebol, eu gosto de muitas modalidades esportivas.
embora hoje a minha imagem esteja muito ligada ao futebol, mas a assisti Olimpíada... muito vôlei, você narrando muito A Olimpíada, vôlei. por exemplo, é uma coisa que dá talvez mais prazer até do que Copa do Mundo, né? Porque eu gosto muito daquele meio de tanto esporte, tanta gente importante envolvida, enfim. O clima é diferente? É muito entre diferente. Olimpíada e Copa? O clima da Olimpíada ele é mais vibrante porque ele tem jogo o dia inteiro, né? A Olimpíada começa uma competição às 8 da manhã e vai até meia-noite. E tem jogo todo dia, tem competição todo dia, diferentemente da Copa do Mundo, né? Então, e como eu sempre fui muito ligado a esportes olímpicos, eu pratiquei muito esporte quando era garoto e tal, então a Olimpíada também me dá muito prazer. Legal. Milton, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Infelizmente, nosso tempo é curto. O tempo é curto. Vamos ampliar o programa. Isso é a maior briga ali com a minha diretora lá. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui. Eu queria deixar aí um grande abraço, um grande beijo também para a Alessandra Menga, que proporcionou essa entrevista aqui para a gente, a sua empresária. E agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Tintim por Tintim. Ô Paulo, eu que agradeço, é uma oportunidade ótima, enfim, sempre que eu posso dedicar um pouco do meu tempo para conversar com as pessoas é sempre muito bom. Agradeço muito a gentileza de todos, o carinho com que me receberam aqui. Espero voltar outras vezes. Quem sabe com o programa maior a gente possa falar mais. Tá certo? Obrigado. Muito obrigado. Eu termino aqui o Tintim por Tintim. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.